né, gente? Vocês, por favor, desliguem a câmera, microfone, para que fique mais fácil a conexão, tá bom? Hoje, nós vamos trabalhar um tema que foi indicado por vocês na última reunião de linguagens, né? Tá, o som tá ok? Estou falando tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ok, só um ruído, acho que é do seu mouse, Débora. Ah, do meu mouse? Eu acho que é. Beleza. Meu mouse é meio complicado, não vai ter jeito. Mas então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Continua a tela, Michele. Nossa, hoje é o nosso quarto ATPC, ok? O próximo. Os nossos objetivos: compreender os aspectos da linguagem do teatro, a fim de subsidiar o professor nas habilidades essenciais elencadas pela SEDUC, e perceber a importância do teatro no ambiente escolar. Pode passar. O teatro no ambiente escolar, o conteúdo, a metodologia, exposição dialogada e Padlet. E a avaliação no formulário, já estão todos acostumados, né? E a nossa presença é computada. Pode passar, Michele. Então, conforme eu havia dito lá no início, o tema é o teatro. A gente vai aprofundar um pouquinho mais o teatro para poder auxiliá-los nesse terceiro bimestre, tá? Por conta da demanda de vocês, que foi a sugestão de vocês na avaliação, tá bom? Ganhou, assim, bastante gente querendo teatro. É isso. Pode passar, Michele. Agora aí tem o endereço do Padlet. Eu queria que vocês pegassem esse endereço e vocês vão usar lá para poder responder as brincadeiras que nós vamos fazer agora. Eu vou colocar algumas telas, né? Essa vai ser a nossa sensibilização hoje. Eu vou colocando algumas telas e vocês vão escrevendo, né, lá no Padlet qual peça que vocês acham que quem, algum artista que vocês conhecem, ou vocês já tenham visto essa peça, tá? Pode ser? Você colocou no chat, Michele? Ah, isso. Aí vocês peguem no chat. E aí, a hora que todo mundo... Vocês falam ok, aí todo mundo abriu o Padlet. A hora que vocês estiverem já com ele aberto, ok? Podemos começar, então? Sim. Então, vamos lá. Pode passar, Michele. Que peça é essa? Vocês conhecem? Escrevam lá. Alguém já escreveu lá, o Fantasma da Ópera. Débora. Oi? É para eles escreverem no chat ou no Padlet? No Padlet. Tá. Tem gente escrevendo já no chat, tá? Ah, tá. Fantasma da Ópera. Agora que eu vi. Podem escrever lá, tá, gente? Depois a gente usa aqui. Vocês sabem alguma coisa a respeito dessa peça? Tem alguma referência? Alguma coisa que vocês saibam a respeito dessa peça?
A Kátia falou que é um musical. Sim, é um musical. Exatamente. É um musical lindo, o Fantasma da Ópera, né? Já foi visto por mais de 130 milhões de pessoas. E, ô Cléris, você resolveu apresentar, querida? Aí você tira a Michele. Michele, você conseguiu voltar? Isso, o Wesley colocou aqui, ó. É um Fantasma da Ópera, musical com várias versões e filme. Realmente, já foi feito um filme. Em 2004, né, Wesley? Ganhou um filme esse. Ele é baseado num triângulo, né, amoroso lá, em que o fantasma se apaixona pela Christine, uma soprano, em que ele dava aulas de canto para ela à noite, porque eles moravam dentro dos bastidores, né, dentro de uma ópera parisiense, né? Considerada uma das maiores atrações de todos os tempos, né? Quando ganhou a versão para o cinema, foi aquele Gerard Butler, né? Que fez o Fantasma. Agora, no Brasil, só chegou em 2005 essa ópera, esse musical. E ele teve a sua temporada estendida por 2 vezes aqui no Brasil. E o papel do fantasma foi do Saulo Vasconcelos. E teve bastante gente que conseguiu, né? E ver essa peça, que é maravilhosa, né? As músicas, então, é um sonho. Então, vamos passar para o próximo. Michele. Ô, Débora. Oi. A Ellen disse que não está conseguindo digitar no Padlet. Não consegue? Ellen. Tem um maisinho no canto à direita. Uma bolinha com mais. Abre ele. Você vai ver. Aí a hora que você clicar no mais, vai aparecer um lapisinho. Tá. Conseguiu? Pronto, ela conseguiu. Conseguiu. Que joia, que joia. É bom para a gente ir aprendendo, gente. Por isso que eu coloquei o Padlet, tá? Porque aí a gente vai aprendendo a usar a ferramenta. Beleza? E essa outra peça? Essa outra aí também não tá difícil. Vamos escrever lá no Padlet. Aí, já teve gente que já escreveu aqui. É o... Vamos lá. A Kátia disse que é Romeu e Julieta. A Vânia também. Esse povo de arte é tudo sabido. Realmente, Romeu e Julieta. Na última TPC, nós falamos do Shakespeare, né? Ele foi um dos famosos dramaturgos do teatro, né? Um dos mais famosos, assim. Mas essa história de amor dos dois virou um clássico, né? Do Romeu, a filha dos Capuleto, né? Que conhece o Romeu num baile de máscaras, né? Em Verona, na Itália. Só que eles não imaginam que as famílias são tão inimigas, né? Que vai causar tanto problema. E a tragédia é tanta que no final, né? O Romeu acaba sendo exilado da cidade pelo pai da Julieta. Só que eles acabam se casando em segredo por um frei que é amigo do Romeu, que é o Frei Lourenço. Só que ela já estava destinada a casar com outra pessoa e ele também.
e acaba numa tragédia, com morte, né? No final, ela toma uma porção lá para fingir de morta, e ele acha que ela morreu, aí ele se mata. É uma tragédia mesmo, né? Mas que ficou muito famosa no teatro, né? Encenada no teatro. O primeiro impresso dessa peça, ele data de 1597, e ela sofreu tanta adaptação, que dizem que até foi uma das mais famosas e uma das primeiras peças a ser encenada fora da Inglaterra, fora dos limites, né, do país, assim, de tão famosa que ficou. Então, essa é um clássico, né? Pode passar, Michele. Próximo. Essa daí. Ai, consegui entrar. Sejam bem-vindos, tá, gente? O pessoal que está entrando agora, escrevam lá no Padlet, tá? Para a gente ir treinando a ferramenta. Depois a gente volta para o chat. O que vocês sabem a respeito dessa peça de teatro aí? Pode escrever lá no Padlet. A Cássia está dizendo que é Hamlet. Sim, é Hamlet, isso mesmo. E o que vocês sabem a respeito dessa peça? Fala sobre o quê? Ela é bem famosa também. Também é do Shakespeare, né? Loucura. Podem escrever lá, gente. Sim. Loucura, que mais? Essa foi a contribuição da Laurinei. Loucura, corrupção, traição, vingança, né? Tudo isso. Obrigada, viu, pelas contribuições de vocês, gente. A frase que ficou famosa, né? Qual é a famosa frase do Hamlet? Eu não sei. Viver ou morrer, ser ou não ser, né? Tem umas frases assim de impacto aquela peça, né? Então, essa tragédia foi escrita pelo Shakespeare também, em 1599, 1600 alguma coisa, foi nesse período assim, né? E acabou sendo considerada uma das peças mais influentes da língua inglesa também. Ela se passa na Dinamarca e conta a história do príncipe Hamlet, que tem como objetivo vingar a morte do pai dele, que foi morto pelo tio. O tio matou o pai para ficar com o lugar dele e se tornou rei. E casou com a mãe dele, né? Então, olha quanta coisa envolvida nisso, né? E o fantasma do pai dele começa a assombrar o castelo e conta para ele que foi morto pelo tio. E aí começa o plano de vingança do Hamlet para matar o tio. Ele arquiteta tudo, né? E aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, eu coloquei alguns artistas famosos, ó. Tem o Thiago Lacerda, tem o Keanu Rivers, tem o... eu não vou lembrar o nome de todos eles. Mas tem alguns, se vocês lembrarem, pode escrever lá no Padlet. Tá? Ó, o que escreveram aqui no Padlet? Impasse entre sobreviver ou se entregar, ser ou não ser, isso, essa frase é a mais famosa, né? Devemos nos entregar às dores do mundo, tirando a própria vida, ou devemos lutar com elas e sobreviver? É a decisão entre viver ou morrer. Aí a frase que ficou famosa, ser ou não ser, é a questão. É isso aí mesmo, gente. Beleza. Continuando, Michele. Vamos lá para o próximo. Esse outro aí também é bem famoso. Outra peça. Vocês já viram? Ela pode escrever lá no Padlet, tá? Padlet. A Rosângela contribui aqui no chat dizendo que é Otelo. Sim. A Laurinei diz que é
Aí eu. Macbeth? Macbeth. É assim que pronuncia? Acho que é, nós não somos da área de línguas, né? Não. A Rosângela está dizendo que já leu o livro. É, Parabéns, Rosângela. pode falar alguma coisa aí no Padlet se vocês sabem algo sobre a peça. Conta a história do quê? A Rosângela concorda com a Laurinei, dizendo que é Macbeth. Macbeth. Acho que é Mac, né? McDonald's, Mac. Macbeth. Ô, Laurinei, perdão. Não tem problema, gente. É Otelo. Otelo. A Rosângela precisa de ajuda para entrar no Padlet. Ela também não está conseguindo. Você pegou o endereço aqui no chat, Rosângela? A Michelle colocou o endereço aqui no chat, ó. Coloquei novamente. Você clicar nesse endereço, você vai te direcionar para o Padlet. Aí, para você escrever, quando você entrou lá dentro, você vai achar uma bolinha à direita, no canto embaixo, que tem um maisinho. Quando você clicar nele, aparece um lapisinho. Aí você consegue escrever nele. A Iocléris parou a minha transmissão. Peraí. Acho que é aqui. Gente, essa peça também ficou muito famosa. Tem problema, Ioiô? Fica em paz, isso acontece, tá? A gente está aprendendo ainda também. Mas, ó... Ela caiu, coitada. Ela falou, eu vi aí. A peça, o Otelo, ela foi escrita em 1606 e gira em torno de 3 personagens. O Otelo, que é um general mouro, que serve ao reino de Veneza, né? A Desdémona, que é a mulher dele, um tenente, que é o Cássio, e o suboficial dele, que é o Lago. E aí começa a bagunça, porque ele se casa com a Desdémona, que é filha de um vamos dizer, é um político de alto elite, assim, né? E é um senador de Veneza. E o Lago, que é um alferes, um suboficial dele, tem muitos ciúmes de tudo. E começa a querer derrubar ele. Tenta, né? E aí entra vários assuntos que eles começam como racismo, amor, ciúme, traição. Quer dizer, é abordado, é muito atual. Se a gente for ver, todas essas peças são bem atuais, né? E eu queria saber se alguém já viu alguma dessas peças aí. Coloquem lá, gente. E ele sofre por ser negro. Alguém colocou aqui no Padlet. É um mouro de Veneza. História de traição, ciúme, racismo, somente isso. Otelo, inveja, traição. Alguém de vocês viu alguma dessas peças? Eu queria saber se alguém já viu alguma delas. E nessa história, esse Lago, ele acaba fazendo no final com que o Otelo mate a própria mulher. Olha a história. Ele mate a própria mulher. Só que depois, quando ele fica sabendo que foi um plano arquitetado pelo suboficial dele, o Lago, aí ele acaba se matando também. Aí, é bem tragédia mesmo, estilo Shakespeare mesmo, né? A Kátia compartilha aqui que ela já viu. Ah, que legal! Isso é muito bom.
Muito bom, Kátia. Deixa eu ver lá no Padlet se alguém viu. Aqui estão falando que eles já leram livro, assistir filme. Infelizmente, só filme. Infelizmente, a gente mora numa região que tem poucas peças de teatro, né? A única oportunidade que temos é quando aparece o FENTEP por aqui, né? É bem difícil a gente conseguir ver peças desse nível assim. Quando a gente quer, tem que ir para São Paulo, né? Pegar aqueles bate-volta para poder assistir uma peça dessa. Eu já cheguei aí, sim, para ver o Andrea Bocelli, mas é complicado, viu? Você fazer esses bate-volta é bem cansativo. Para a gente que trabalha a semana inteira é complicado. Então, vamos lá, seguindo. Mais um não, mais dois. Esse aí também é bem famoso. Esse aí tem até a figura de uma novela que eles basearam a história, né? A Laurinei colocou aí, em Londrina, Cambé e Ibiporã, no Paraná, é mais perto. Ah, boa dica. Tem bons teatros lá? Beleza, bom saber. Não sabia, não. Tá vendo, ó? A gente compartilha e acaba aprendendo, ó, que beleza. Vamos lá, escreve lá no Padlet. De que história se trata esses daí? A Rosângela está dizendo que peça ela não sabe, mas para ela é a novela Mandala. Sim, tem a imagem da novela, né? Tem duas imagens aí. Uma com o Peri Salles e a Vera Fischer, e a outra com a Vera Fischer e o... como que é o nome dele? Não lembro desse rapaz. E aqui embaixo tem várias outras, né? Acho que é o Richelli. É o Richelli. Richelli não. É o Richelli. É o Richelli. Hã? Mesmo, acho que é ele mesmo, Richelli. O Laurinei, ele compartilha aqui também a opinião, ele acha que é o Édipo. Sim, acertou. Em cima é o Édipo. Édipo Rei. É uma das tragédias gregas mais emblemáticas da história do teatro, na Grécia, né? Ela foi baseada no mito de Édipo, né? E citada, inclusive, pelo filósofo Aristóteles na sua obra poética. Isso há 427 anos de Cristo, gente. Olha só como é. E conta a história da mitologia grega, né? Do filho de Laio e Jocasta, que é o Édipo, né? Que era o rei de Tebas. A cidade foi assolada por uma peste, e aí ele foi consultar o oráculo, e Édipo descobriu algo trágico sobre a sua vida, que ele seria amaldiçoado pelos deuses, né? Que ele estava destinado a casar com a mãe. Nossa. Ter filhos com a própria mãe. Olha que coisa trágica, né? E aí o pai pega e manda ele embora. Após saber sobre isso, quando o pai teve o filho com a Jocasta, né? Ele pega e manda o filho embora para ser morto. Olha aqui. Só que aí os guardas não matam ele. Tragédia. Manda ele embora, só manda abandonar o bebê em outro lugar. Amarrado numa árvore lá, deixa o bebê amarrado. Só que aí alguém passa e leva esse bebê e ele acaba sendo criado em uma outra região lá. Só que ele volta e consegue entrar de novo na cidade e conhece a mãe e acaba que a profecia, o oráculo se cumpre, né? Então é um transtorno, inclusive o Freud depois coloca como complexo de Édipo esse conceito criado do filho se apaixonar pela mãe, né? E a menina pelo pai, que chama complexo de Eletra. Mas é uma história bem emblemática mesmo. Muitas vezes foi encenada no teatro. E a história de Sófocles, né? Sófocles que escreveu essa história. Pode passar, Michele. Agora, aqui eu tenho as 3 últimas, tá, gente? Essas 3 últimas são famosas também,
São 3 dramaturgos famosos. Se caso vocês souberem, escrevam lá no Padlet para a gente... Ah, tem gente aqui que diz que já fez jogos teatrais com essa peça do Édipo. Édipo cumpre o seu destino. Isso mesmo. Agora essas 3, ó, pode enumerar 1, 2 e 3. Vocês podem colocar, se vocês souberem, quais são essas 3 peças. Pode colocar lá no Padlet, tá? Essas 3 aí. São 3 peças de 3 dramaturgos famosos. E também ficou assim... Essa última, ela foi proibida de ser encenada por 20 anos, tá? E essa primeira aqui, ela foi escrita em 1935, por aí. Vocês estão vendo um símbolo lá, né? No cantinho. O Laurinei contribui aqui no chat, ele fala da Madame Bovary. Não, nenhum desses é a Madame Bovary. Mas essa também é uma história interessante, né? Ah, 3? Não. Também não. Esse é um dramaturgo brasileiro, a terceira. Essa tá mais difícil, né, gente? Eu vou passar essa, vou conversando com vocês. Aquela primeira chama-se Terror e Miséria no Terceiro Reich, que é do Bertolt Brecht. Foi escrita em 1935. E ela é uma peça que foi feita com recorte de jornais da época, notícias. Então, é como se aparecesse várias chamadas, assim, e eles fossem falando, né? Ela é composta por múltiplos quadros, não é uma história assim, em sequência, assim. Aparentemente, parece meio desconexo, né? Mas cada cena mostra uma faceta desse regime que aconteceu, né? E que acabou com muitas vidas. Essa do meio chama-se Esperando Godot, é do Teatro do Absurdo. Essa já é mais atual um pouquinho, é de 1952. Né? Essa peça é do irlandês Samuel Beck, e ela mostra 2 personagens em cena, e eles ficam o tempo inteiro esperando essa pessoa, o Godot, que ninguém sabe por quê e como, de jeito, por que estão esperando alguma coisa, né? Em cena, e de repente, ao final de cada cena, aparece o Pozo e o Luke, que são 2 personagens que entram. Um entra segurando uma mala que não larga nunca, sabe? É uma peça bem engraçada. E aqui no Padlet colocaram que o Brecht quebrou a 4ª parede. Isso, que legal. Ele fez muitas críticas à sociedade, Esperando Godot. Escreveram aqui, que legal. Gostei, gente. Obrigada pelas participações, viu? E assim, o cenário é uma árvore, o tempo todo ali, esse do meio, do Esperando Godot. Inclusive, tem uma parte que um vira para o outro e fala assim, então devemos partir. E o outro fala, vamos. Só que os 2 não saem do lugar. Continuam no mesmo lugar. E assim, tem uma curiosidade sobre essa peça. Aqui no Brasil, quando ela foi encenada pela Cacilda Becker, que era uma artista famosa. E numa tarde, eles estavam encenando para estudantes de escola, de colégio, e ela caiu de mal súbito, assim, caiu passando mal, e levaram ela para o hospital, e ela ficou 38 dias no hospital. Ela foi com os trajes da peça e tudo, e depois ela veio a falecer. E foi numa apresentação dessa peça, exatamente dessa peça, do Esperando Godot, tá? Agora, essa última, que aparece um monte de gente aqui, que parece uma foto de família, estão vendo? Chama Álbum de Família, é do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, vocês sabem, né? Retrata uma família sob a ótica dele.
Só que ela foi proibida de ser encenada na época, ficou 20 anos assim, porque ela traz incesto, ela traz traição, ela traz uma porção de coisas, e ele é muito assim rasgado em colocar as coisas assim, né? Nelson Rodrigues, ele não tem muito pudor, né? Então ele põe o pai para se apaixonar pela filha, ou a cunhada ajudando, sabe? A mãe pelo filho. É uma história, uma trama, assim. A história, ela é interrompida em várias ocasiões, em diferentes épocas, e nesse meio tempo, conforme vai aparecendo as cenas, eles interrompem para fazer essas fotos de família, tá vendo? Igual essa que tem aí. É uma coisa, assim, bem intensa, vamos dizer assim. Nelson Rodrigues é intenso, né? Então, vamos lá, continuando. Pode passar, Michele. Então, voltando ao que nós vimos a nossa TPC passada, a definição do teatro deriva dos verbos gregos ver e enxergar, que vem do grego, né, testai. É uma forma de arte que um ator ou um conjunto de atores interpreta uma história ou atividade para o público em determinado lugar. Então, aí, a gente fala-se que veio lá do grego, que realmente a história do teatro começou na Grécia. Só que há vários livros, vários autores que dizem que o teatro começou lá na pré-história mesmo. Porque o homem, para ele poder contar para o outro, na época que não existia ainda a comunicação e a linguagem, ele tinha que encenar como é que foi a caçada dele. Então, mesmo sem se dar conta, ele já estava utilizando de representação ali na pré-história, né? Então, e hoje, nos dias atuais, nós também utilizamos os recursos do teatro dentro da escola. O professor o tempo inteiro faz isso. Mesmo sem se dar conta, né? A gente acaba fazendo isso. Quando você quer a atenção dos alunos, quando você lê um texto em voz alta, você imposta a voz, você imposta o corpo, você coloca uma postura mais rígida, você abusa das expressões faciais, né? Você o tempo inteiro, o professor dentro da sala de aula, a gente usa de ferramentas do teatro, a gente empresta, né, as ferramentas do teatro. Mas ele, por si só, ele já é uma ferramenta pedagógica, uma das mais ricas, né, que nós temos. Porque ele dá a possibilidade do aluno se colocar no lugar do outro, experimentar coisas do mundo sem correr risco nenhum, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa. E outra coisa, a escola, ela não precisa ter espaços ricos, cheios de poltronas, porque a gente sabe que a maior parte das escolas não possui, né? Não possui nada disso. E você pode utilizar a sua sala de aula. O que importa é você delimitar o seu espaço cênico, o espaço onde vai acontecer a história, tá? Pode passar, Michele. E agora eu quero saber, agora vocês podem escrever aí no chat mesmo, qual a experiência de vocês com o teatro lá na escola? Você já fez alguma peça, já apresentou, já fez só em sala de aula, como atividade com os alunos? Eu quero saber, assim, qual foi a experiência de vocês com essa ferramenta, com o teatro, tá? Se você faz isso em sala de aula tranquilamente, eu sei que os empecilhos são muitos, que são muitos alunos, mas que dá para fazer dentro da sala de aula, que o ideal é que o aluno se envolva, né? E que ele consiga sentir prazer representando. Então, agora eu queria que vocês escrevessem aí. É uma linguagem que eu adoro desenvolver. A Margarida escreveu que é o teatro de sombras. A Ellen eu já vi ela desenvolver essa linguagem, né, Ellen? Teatro de fantoches. O que mais, gente? Qual outra coisa vocês já fizeram em sala de aula? Alguém já conseguiu apresentar alguma peça?
Eu sei que a parte mais difícil é você conseguir convencer os colegas da escola que aquilo é um trabalho, que você precisa ensaiar, que você precisa dos alunos. Isso tudo é complicado, né? Os saltimbancos, leitura em voz alta de textos teatrais, o Wesley, né? Os saltimbancos foi a Ellen. A Silvia colocou, desenvolvo bastante em vários formatos. A Luciana, Romeu e Julieta em tempos modernos. Ai, que legal, Luciana. Ana Maria colocou tanto dentro da sala como para apresentação em toda a escola. Foi maravilhoso. Maria Cecília, Teatro de Sombras. A Luciene, inúmeras comédias da arte. A Ellen colocou o Pequeno Príncipe. A Iocléris, atividades remotas, roteiro, ensinação, teatro improviso, objetos, gravação de vídeo. A Yara colocou jogos teatrais, trabalhar o improviso. Ana Maria, comédia. A Ellen, fragmentos de Édipo. A Nilza, já trabalhei muitos, vários tipos. A Luciana, Hermanoteu na Terra de Marrei. A Jaime, dentro do espaço limitado em sala de aula. Realizei Alice no País das Maravilhas, um recorte, que legal. Maria Cecília, o mais difícil é o som. A Rosângela, jogos teatrais. A Rosângela, no ano passado, na sala de leitura, trabalhou fantoches na peça de interpretação de pequenos textos de Como a Mulher Gulosa. Teatro Jornal, Antônia. Teatro de Sombras e Mímicas, Aldivina. A Maria Cecília, enquetes em sala. Teatro de profissões. Nossa, que beleza, gente. Que bom. Que bom que vocês já desenvolveram tudo isso. Tem mais aqui, outro tanto, né? Que legal. Ó, então, não só para você fazer para apresentar, mas você pode, por meio de jogos e técnicas teatrais, você pode brincar com os alunos, né? E tem um livro que eu gosto muito, que eu usava, que é do Paulo Coelho, sobre jogos teatrais. Ele tem, assim, vários o Teatro na Educação é o nome do livro. Paulo Coelho. Paulo Coelho, é interessante, né, a gente falar Paulo Coelho, mas olha, eu já trabalho com ele há muito tempo e ele tem muitos jogos de concentração, de relaxamento, que ajuda o aluno a se ambientar, a ele a passar para esse lado da fantasia do teatro. É muito legal, inclusive de interação entre o grupo, sabe? Ele dá altas dicas, assim, de como você trabalhar mesmo o teatro. O Paulo Coelho, esse livro especialmente, ele foi feito mesmo para trabalhar em escola, tá? Pode passar, Michele. A dramaturgia é o ofício de elaborar um texto com o objetivo de transportá-lo para os palcos, apresentando diante de um público as ideias contidas nesta obra, né? E o texto dramatúrgico é aquele que é escrito especificamente para você representar a ação. E o cerne da ação é o conflito. Quer dizer, o teatro geralmente ele é baseado, o texto teatral, nisso, né? Num conflito. E a dramaturgia teatral, em um texto para o teatro, a história é contada como uma narrativa, com os personagens principais, secundários, um certo conflito, a introdução, um clímax, que é a parte mais importante da história, e depois o desfecho, né? Isso aí a gente viu na ATPC passada. E a contemporânea, que é a dramaturgia hoje, é o resultado de profundas pesquisas centradas nos desdobramentos acerca de ideias do sujeito e da subjetividade, no campo do pensamento e da atividade humana. Então, hoje em dia, tem muitas peças profundas, né, que falam sobre a pessoa humana, né, sobre o ser humano, sobre muito sofrimento, E se bem que hoje em dia brinca-se muito com o cotidiano, né, do ser humano. Pode passar, Michele. Então, aqui tem uma foto
que é um dos primeiros teatros gregos, né? Que, como o teatro teve a sua origem mais especificamente na Grécia, esse é um dos primeiros teatros que foram feitos lá na Grécia. Isso o teatro físico, né? Então, na pré-história, vou começar lá no comecinho, ele esteve presente, o homem expressava os sentimentos, as histórias, as caçadas, ele contava por meio de uma representação, né? Lá na pré-história. Provavelmente, o teatro nasceu junto com a curiosidade do homem, né? Em querer fazer alguma coisa ou dominar os... Débora, Oi, pode falar. repete o que você falou, cortou, não sei se cortou para todos, mas aqui não chegou a sua fala. A partir da onde? Essa última que você falou. Tá, o teatro nasceu da curiosidade, junto com a curiosidade do homem, certo? Isso, a partir daí, A é isso mesmo. necessidade do homem de dominar as forças da natureza também, que naquela época ele queria dominar as forças da natureza, né? E aí, passando para a antiguidade, o teatro torna-se algo sagrado. Eles acreditavam que por meio dos rituais teatrais, eles conseguiam invocar as forças da natureza, faziam chover, faziam as terras mais férteis, né? Eles conseguiam, eles ficavam felizes, homenageavam deuses, isso tudo nessa época, na antiguidade. Foi na antiguidade, que é na Grécia, no berço da civilização, que o teatro grego iniciou, né, com os rituais sagrados, as festas em homenagem ao Dionísio, né, que eles faziam, eles tinham as colheitas deles, que eram, aí eles iam curtir as colheitas, um culto ao Dionísio, isso mesmo, eles faziam procissões, né, com a colheita do vinho, e nessas festas surgiu o primeiro ator teatral, o Tepsis, né? Ele subiu numa parte alta, assim, num tablado, e começou a falar que ele era Dionísio. Ele ousou dizer que ele era um deus, né? Então, nessas festas que surgem, que começa o teatro. Também na Grécia surge a tragédia e a comédia, que são os dois gêneros teatrais mais famosos, né? Os autores da Grécia mais famosos eram Ésquilo, Sofócles e Eurípides. Uns nominhos difíceis, né? Aristófanes começou com as comédias, né? As peças gregas eram representadas nesses espaços, igual essa foto aí, ó. Eram construções em forma de meia-lua, cavadas no chão, com os bancos parecendo em arquibancada, e chamavam-se teatros de arena. Pode passar, Michele. Volta um pouquinho. Isso, eu não terminei aqui, né? Tem o Renascimento, aí saindo da Grécia, indo para Roma, o teatro deixa de ser sagrado e vira profano. Ele começa a ser usado como um circo, né? Vira diversão, vira prazer, vira uma competição, né? É um lugar que os espetáculos eram muito violentos, né? Isso em Roma. Aí, na Idade Média, com o período em que a igreja tomava conta, era uma intensa atividade, né, da igreja nessa época, que é o período da Idade Média, o teatro passa a ser encenado como catequese, inclusive dentro das missas, tá? Só que também surgem nessa época as comédias bufas com temas políticos. Aparecem os saltimbancos, aquelas trupes que iam de cidade em cidade, né? Aí no Renascimento, em Roma, aparece a comédia dell'arte, que eram espetáculos teatrais populares, né, com textos improvisados, onde surge o Pierrot, a Colombina, né, o Arlequim. Só que na Inglaterra, a rainha, ela dava proteção ao teatro, porque ela gostava muito
de espetáculo teatral. Tanto que ela incentivava esse sentimento de heróis, de nacionalismo, na Inglaterra surge o Shakespeare escrevendo para o teatro. E nesse período surge Molière na França também, só que Molière escrevia comédias, né? Shakespeare só dramas, né? E aí, explorando as fraquezas e os ridículos, as limitações do ser humano, nessa época já. Aí, no romantismo, eles começam, os teatros sofrem algumas influências, né? O drama substitui a tragédia e a comédia, e ele passa a ser mais individual e menos social. Isso no romantismo. Aí, quando entra o realismo, o naturalismo, a burguesia começa a entrar dentro do teatro e ele volta a ser social novamente, porque começa a mostrar o casamento, o dinheiro, a elite. Então, nessa época, o teatro começa a mostrar a vida da elite, nessa época. E quando chegamos ao século XX, o teatro evolui e ele se torna um instrumento de discussão e crítica, como colocaram lá no Padlet, né, que o Bertolt Brecht fazia críticas, né, e realmente o teatro volta a trabalhar a parte social, a ter uma parte social. E hoje, com tanta influência que o teatro tem, que chegaram, quando o cinema chegou, acharam até que ele ia acabar, né, que não ia mais existir o teatro, que muita gente achou que era o fim do teatro, né? Só que o teatro passou a ser feito em espaços alternativos, ele se reinventou e ele continuou aí, cada dia mais firme. Graças, ainda bem, né, pra gente. Graças a Deus, né? Beleza dos olhos. E na atualidade, no século XX, dos atores, muitos gêneros. E eu gostaria que vocês colocassem agora os gêneros que vocês mais conhecem. Pode colocar aí no chat. Agora que eu estou abrindo, gente, o chat. A Ellen colocou Culto ao Deus Dionísio, Festa do Vinho, as máscaras. Sim, as máscaras, Ellen. Eles começam com as máscaras, né? Coloquem aí no chat agora quais gêneros teatrais vocês conhecem, além desses que eu já falei, né? Eu já falei alguns. A tragédia, a comédia. Qual outros vocês conhecem? A farsa. O que mais? Mais algum? Musical, drama. Qual outro? A mímica. Terror, que mais? Dramatização, que mais? Comédia, tragédia, farsa, musical, drama, mímica também, a mímica. A Maria Cecília já tinha falado da mímica também, né? Stand-up, ópera, isso, bem lembrado, a ópera, né? Teatro de feira, lambe-lambe. O que mais? Mais algum, vocês lembram? Pode passar, Michele. Agora nós vamos ver Pode passar. Eu coloquei uma tabelinha aí com todos eles. Ó, a comédia criada para fazer rir e poder esconder críticas, né? A tragédia, caracterizada pela seriedade e dignidade, envolvendo um conflito entre um personagem e algum poder de instância maior. Pode ser um deus, uma sociedade, etc. Mamulengo, drama musical, ó, estão colocando aqui ainda. A pantomima, gestual que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos, mímicas. O infantil, personagem caricata, roupa colorida é acompanhada com componentes musicais. Monólogo, toda a peça é conduzida por um único ator. Musical, a peça reúne música, canções e danças. Drama, mostra sofrimentos da vida cotidiana. O alto, que é um subgênero da literatura dramática, né, que é uma linguagem simples
e extensão curta, que tem como objetivo principal a sátira e transmitir lição de moral. Aí tem a farsa, nada precisa fazer sentido, assim como não questionamento de valores. A moral aqui não encontra lugar. Stand-up, com pitadas de humor, é apresentada por um comediante. Melodrama, tem um drama acentuado. Teatro de sombras, conta-se histórias usando sombras de bonecos ou silhuetas. A ópera, na ópera são combinadas falas e música. No teatro no, forma clássica de teatro profissional japonês que combina canto, pantomima, música e poesia. Tem um teatro de revista, caráter mais popular, apelo à sensualidade, à comédia, ocultando fortes críticas políticas e sociais. Tem um teatro de rua, os atores fazem uso do próprio corpo e voz para representar em espaço aberto ao público. Teatro de bonecos, fantoches ou marionetes, é a apresentação feita com fantoches, marionetes ou bonecos de manipulação. Em especial, aquele onde o palco, cortinas, cenários e demais caracteres próprios são construídos especialmente para apresentação. O improviso é todo e parcialmente baseado na técnica de improvisar, ao invés de se basear na dramaturgia. A técnica consiste em o ator interpretar algo que não foi previamente pensado, escrito ou elaborado. Teatro lambe-lambe, conhecido como teatro das miniaturas, né? Formas animadas. Teatro do invisível é uma ramificação do teatro do oprimido, criado pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal. E tem uma forma de encenação na qual apenas os atores sabem tratar-se de uma encenação. O teatro na escola, que é o que a gente usa, pode colaborar com a oportunidade para o aluno ter outros desenvolvimentos, né? Então, vamos lá, Michele, pode passar. Então, os elementos e as funções do teatro. Podem colocar algum que vocês conhecem aí, no chat também. Quais elementos teatro? Pode colocar, Michele. Iludir. Função, iludir. É, bem por aí, né? Iludir não, né? Brincar, né? Aí, ó, os elementos do teatro e as funções dele, gente. Aí tem o palco, que é a estrutura na qual é conduzida as representações, o texto teatral, que é a narrativa, os bastidores, né? O espaço cênico, que é o local onde é acontecer a cena, o público, o ator, o cenário, o que é o conjunto de recursos visuais para ambientar a cena, né? O camarim, a cortina, o proscênio, o cenógrafo, né, que é a pessoa que cuida da cenografia, o dramaturgo, que é a pessoa que escreve o texto, o figurino, o iluminador, figurinista, figurante. Então, aqui, eu fui buscando para vocês e colocando o que é cada um deles, tá? Inclusive no hall ali, dos auditórios, o que acontece em cada um deles, para que vocês possam se apropriar um pouco mais dos termos e para ajudá-los aí na condução do terceiro bimestre. Pode passar, Michele. E os elementos da encenação? Tem diferença desses outros que eu coloquei aí? Tem. Um pouquinho diferente. Pode colocar, Michele, os elementos da encenação. É a ação, que é onde acontece a história, o desenrolar da trama. O à parte, que é um esclarecimento, um comentário que às vezes o ator faz para a plateia, que não está no texto. O ato, que divide a drama, né? A trama, né? Quer dizer, o drama. As batidas, que são os 3 golpes com bastão de madeira, indicando que a peça vai começar. As cenas, o drama, o espetáculo, o libreto, que é, né? Que é um livrinho contando tudo sobre a peça. O papel, o que é, o plano da peça, que é uma espécie de storyboard, né? Que a gente faz.
aponta o que é a rubrica, que é as indicações de cena e de regência da peça, o tema, o texto dramático, o tipo ou caráter, trama dramática, trupe, que é o grupo do teatro, e atos ou cenas, o que é cada um. Que os atos é uma série de cenas, e a cena se divide conforme as alterações no número de personagem. Então, isso aqui eu fui buscando para poder ajudar vocês, tá? Tem alguma coisa interessante aí no chat, Michele? Eles estão colocando as mesmas coisas que você colocou aí, os elementos, né? Citaram alguns. A Rosângela que acrescentou a sonoplastia. Sim, E sim. a Ellen, ela disse que gostou das tabelas e que ela quer. Sim, essa daí vai ser disponibilizado para vocês, com certeza. Pode É. passar, Michele. E a equipe técnica, né? Pode escrever aí no chat, vocês conhecem quais são o povo da equipe técnica, quem são, né? Na realidade. Quais são? Especiais. Hã? As expressões. As Pode expressões. Contra-regra, sim. Figurinista. O que faz o contra-regra, vocês sabem? Ele marca a entrada e a saída dos atores em cena, né? É uma pessoa importante, porque ele vai ter que estar ali para mostrar a entrada. O figurinista vai cuidar de quê? Da roupa, né? Ele vai criar e compor, né? Pode passar, Michele. Mostra a tela da equipe técnica ali, ó. A cenotécnica vai criar e compor os cenários, né? Figurinista, ele vai criar e compor as roupas, né? As vestimentas dos atores. O maquiador vai cuidar da maquiagem. O maquinista, o que é maquinista? Ele vai montar e desmontar cenário, tá? O iluminador vai cuidar da iluminação, né? Que hora que acende luz, que hora que apaga, que hora que vem aquela luz só em cima do ator, né? Técnica do teatro. Produtor executivo, ele produz, ele planeja, ele organiza, ele lidera, ele controla, ele comanda, ele produz, ele faz uma porção de coisa, tá? Ele cuida até de contratação de profissional de teatro. O contra-regra, ele marca, já falei, né? Marca a entrada e a saída de atores. O divulgador, ele pode ser interno e externo, né? Ele vai cuidar da divulgação da peça. O eletricista vai cuidar das instalações, né, de elétrica. O operador de som vai manipular o som. Às vezes, o próprio operador de som já faz a sonoplastia. Às vezes, não. Às vezes, precisa de um sonoplasta, que nem alguém colocou aí no chat, né, sobre sonoplastia. É aqueles sons, né, que ajudam bater porta, barulho de algum objeto, né? O operador da luz, que vai cuidar das luzes, e tem o produtor gráfico, que também ele vai contratar recursos para a ativação dessa peça, ações promocionais, buscar dinheiro, né, O ideal é que esse profissional participe do começo até o final da produção, desde lá do orçamento até o fechamento do projeto, impressão, instalação, tudo. O produtor gráfico e o executivo trabalham junto, tá? E ainda tem o diretor teatral nesse meio todo, porque o diretor é uma peça-chave, né? Porque é ele que vai dirigir toda a peça, né? Pode passar, Michele. Tem alguma coisa interessante aí no chat que o pessoal colocou? A Ellen colocou que nós precisamos de maquinistas na escola. Eu também concordo. Precisamos mesmo para montar e desmontar cenário. Infelizmente, por hora, a gente está contando com os alunos, né? As outras contribuições aqui do chat já estão. É bem legal mesmo.
Então, voltando aqui, pode ser os alunos, sim, pode ser. Dramaturgos é uma expressão que tem origem no grego dramaturgos, que significa autor de peças de teatro. Os textos dramáticos escritos pelo dramaturgo são destinados à representação para os atores, teatro ou teledramaturgia, né? O ofício do dramaturgo é associado à narrativa mítica, né? E o ponto alto do teatro como poética foi o surgimento das primeiras representações de forças antagônicas, como o bem e o mal, o poder, né? E o poder sobre um tablado, e os limites são o que? A imaginação. O mais antigo dos textos datados de peças assim são egípcios. Olha só, não são nem gregos, são egípcios, 1500 a.C., que falam do combate entre o bem e o mal, que é a narrativa do assassinato do deus Osíris por seu irmão Sete, e o seu posterior ressurreição e o miraculoso nascimento do seu filho Horus. Então, esse foi um dos primeiros, assim, que a gente encontra N materiais, e aí você vai vendo, muito interessante. Um intercâmbio entre peças na escola seria interessante. Precisamos de dramaturgos na escola. Com certeza, temos muitos alunos que têm ótimas ideias. Concordo. Nós temos que incentivá-los a serem dramaturgos, né? Pode passar, Michele. Agora aqui eu trouxe alguns nomes famosos da dramaturgia, tá? O Aristóteles, André Antônio, não sei falar, viu, gente? Anton Chekhov, William Shakespeare, Oswald de Andrade aqui no Brasil, ó. Agatha Christie, Dias Gomes, Ariano Suassuna, Molière, Milor Fernandes, Sarah Caine, Silveira Sampaio, Martins Pena. Então, esses daqui foram alguns que eu garimpei, assim, que são grandes nomes, né? Considerados grandes nomes da dramaturgia. Pode passar, Michele. Então, o teatro, ele é uma arte que se associa à história do homem e à própria história da comunicação homem. Mas mesmo com a tecnologia, o teatro causa encantamento. E por isso ele concretiza de maneira única o aprendizado, seja de ordem informativa ou cultural. Porque é como eu falei anteriormente, o aluno tem a oportunidade de se colocar em outro lugar, só que de maneira segura, né? Quando o professor se propõe a fazer o uso dessa técnica em sala de aula, ele esbarra em alguns aspectos que devem ser esclarecidos com antecedência, de modo a evitar que essa atividade se transforme equivocadamente em um instrumento de opressão e inibição para os alunos, né? Então, aqui eu trouxe uma fala do Nazaré. Ela fala que a arte é libertária e o teatro é, sem dúvida, das artes, expressão libertária por excelência. Então, a possibilidade de reviver sentimentos e situações sem barreiras de tempo e espaço, de presenciar fatos de verdade ocorridos ou apenas existentes no imaginário do autor, possibilita resgate do indivíduo e da sociedade. Então, é uma forma de arte única, né? Pode passar, Michele. Então, para trabalhar o teatro na escola, o professor precisa ter bem claro algumas coisas. Os princípios que regem a linguagem teatral, que é tudo isso que a gente viu anteriormente, tá? Conhecer o histórico e a evolução dessa linguagem para entender a função e a importância dele, né? Compreender a tríade essenciais. Lembram qual é a tríade o ator, o texto e a plateia, tá? Os gêneros teatrais, os elementos do teatro, os elementos da encenação, a equipe técnica, porque se você for montar alguma coisa com os seus alunos, você tem que ter claro isso e o que é que você precisa incentivar, o que é que você precisa incentivar nos seus alunos, né?
Compreender a função social do teatro, que hoje não é só ensinar, a escola hoje não é só ensinar conteúdo, né? E não é a única função da escola o teatro também. A escola deve viabilizar formas de acesso ao lazer e à cultura. Essa também é uma das funções da escola. Então, o teatro, ele se sustenta numa sequência lógica de fatos narrativos, num determinado espaço cênico e num tempo específico. Só há duas maneiras de se trabalhar a linguagem teatral. Está falando que o som está cortando, mas vocês conseguiram me entender? Ou faltou algo aí? Conseguiram me entender? Ou faltou algo? Aqui, Tranquilo? Sim, tá Tá bem aqui colocado. tá bem pra entender. Ah, então tá bom. Pode passar, Michele. Então, quais são essas duas maneiras? Eu busquei dois autores aí, ó. Um fala, o Reverbel, que é de 96, que o teatro não deve ser realizado no formato de espetáculo na escola, já que esse tipo de atividade gera, segundo a autora, uma expectativa por parte dos espectadores sobre o aluno, ou seja, todo mundo que for assistir vai ter uma expectativa em cima do aluno que o aluno não vai poder corresponder, porque não é profissional, né? Agora, existe essa outra vertente, a Domingues. Não, não tem gás, Luci. Cadê lá? Pessoal, cuidado com o som aí, tá? E essa outra vertente aí, de 1978, já diz que os espetáculos teatrais no ambiente da escola é positivo. Afirma que a produção de peças é uma das formas que a atividade teatro na educação pode assumir positivamente, destacando ganhos à turma trabalhada. Então, aqui fica por conta do professor. Ele vai ver o que a turma dele dá conta. Se a turma dele dá conta de apresentar para outros, beleza. Se a turma dele não dá conta, ou ele consegue trabalhar somente em sala de aula, beleza também, gente, tá? Ninguém é obrigado a apresentar nada. Por quê? Porque vai depender da sua realidade, né? dos seus alunos, da sua demanda. Cada um vai ter o bom senso e a sensibilidade, né, para perceber o que ele consegue com aquela turma. Porque tem turma que você consegue, tem turma que não, né? Pode passar, Michele. Ainda sobre o teatro na escola, professor, você vai enfrentar problemas. Por exemplo, para ensaiar a peça, para convencer os seus colegas que, de repente, você precisa tirar um ou dois alunos para ele ensaiar. Ou muitos alunos em sala de aula, você não pode trabalhar com todos, você vai fazer o que com o resto, né? Então, problemas tem. Isso se você quiser apresentar uma peça, né? Então, há muitos problemas, mas são possíveis de serem contornados. Se o professor tiver, assim, se ele conseguir, se ele tiver esse jogo de cintura, né? É uma ferramenta poderosa de trabalho, né? Que você tenha como objetivo levar os alunos a desenvolver características para o melhor desempenho do aluno, mesmo dentro da escola. Porque as características que ele desenvolve lá no teatro vai ajudar ele em outras partes da vida dele, tá? Ele vai desenvolver habilidades e o professor, ele vai ser somente o mediador. Ele vai delegar atribuições. Lembra aquilo que você falou, Ellen, que os alunos podem ser um maquinista? Então, você vai delegar. Quem vai ser o quê? Você vai ter aquele aluno que é mais quietinho, esse não tem condições de ser ator, ele escreve bem, ele pode escrever o texto, ajudar a escrever o texto. Aí aquele que é bom com outra coisa, ele pode ajudar a desenhar o figurino. Né? Então, o professor ele vai delegar as atribuições, ele vai ser o diretor da peça, tá? A aplicação depende do cuidado e do bom senso do educador. Anteriormente, ninguém é obrigado a fazer espetáculos. Só que tem sala que gosta e que
vai querer apresentar alguma coisa. E que quando você entra no tema, eles mesmos querem, a turma pede. Então, você tem que trabalhar com essa turma, né? Você não vai deixar eles com vontade, não é mesmo? Só que depende do seu bom senso, professor, tá? E esse mesmo autor aí fala que a avaliação, acima dessa linguagem teatral, também é uma tarefa complexa. Porque uma vez que os pontos de referência de desempenho da atividade também são subjetivos. E, por exemplo, aquele que não trabalhou como ator, ele só escreveu a peça, então, como você vai avaliar isso tudo? Você vai ter que estabelecer critérios. Então, a sua avaliação também vai ter que ser bem cuidadosa, né, professor? Pode passar, Michele. Agora, aqui eu trouxe algumas sugestões para vocês com o teatro na escola. Tem esse jogo de RPG, não sei se vocês já ouviram falar. Ele consiste na encenação de um texto previamente escrito num palco para um público, utilizando-se das técnicas de teatro, tendo como elementos básicos os atores que recebem o guia, que é um roteiro, tendo marcadas suas ações, gestos, falas. Só que aqui eu conto uma coisa. Esse jogo, ele tem uma crítica à violência, né? Só que você pode adaptar para novas histórias, tá? Então, é uma possibilidade. É uma possibilidade também você trabalhar com storyboard. Você pegar uma história dessa e mostrar. Eu trouxe no... Michele, acho que é o próximo slide. Vê se tem. Não, pode voltar anteriormente, depois eu entro lá. Não, um depois. Isso, deixa aí. Esse storyboard eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que tem um site que ele ajuda a fazer com a história, inclusive com a história de Shakespeare, bem legal, mostra os personagens, o aluno vai desenhando. E aqui eu coloquei alguns aplicativos digitais que transformam foto em desenho. Eu coloquei alguns com gravação de vídeo, para os alunos usarem para gravar as histórias dele. Você pode, um editor de vídeo, que também não é difícil, esses que eu coloquei aqui. Pode mudar, Michele. Aí aqui eu coloquei os desenhos, ó, para vocês encontrarem facilmente os aplicativos e os editores de vídeo e de gravação também, tá bom? Pode passar. Esse InShot aqui, a gente usa, eu já usei para gravar aquele vídeo para vocês, um vídeo que o pessoal da diretoria fez, eu usei ele, tá? Aí aqui tá o storyboard, ó, que eu mostrei para vocês. Tem inclusive a tragédia de Otelo, ó, o Moro de Veneza, por William Shakespeare. Ele mostra o tema, o conflito literário. Aqui do lado, ó, tem os atores, o que cada ator é. É bem legal para você fazer e trabalhar o teatro dessa forma. Então, de repente, com um aluno mais novo, você trabalha de um jeito, com o 6º ano, né? Com os mais velhos, você pode elaborar alguma coisa mais elaborada, assim, mais brincando um pouco mais com essa intensidade, né? Pode passar, Michele. O teatro na escola é um instrumento de aprendizagem, ele difere do teatro visto em outros espaços, pois não tem a obrigatoriedade. O objetivo é de promover o espetáculo, nem tampouco de formar artista. Então, o importante é que o aluno, ele curta, que ele se envolva, né? E que ele goste do que ele está fazendo ali na sala. E a sua valorização enquanto arte e didática de ensino comprovam os resultados positivos que o teatro despertou e ainda desperta naqueles que se envolvem nesse processo. E o quanto é prazeroso e gratificante trabalhar com o teatro, né? Espera só um pouquinho que eu vou dar uma olhada no chat agora. A Ellen colocou que problemas são previsíveis, mas que é preciso criar estratégias, sim. O importante é distribuir de acordo com as habilidades que o aluno pode desenvolver dentro de cada ação.
Os próprios jogos teatrais têm que ser trabalhados de forma proposital para desenvolver essas habilidades e sanar as dificuldades. Concorda, é isso aí mesmo. Então, pode passar, Michele. As contribuições do teatro. Olha só, favorecer a interação entre os alunos, desenvolver a noção de trabalho em grupo, socialização, estimular a autonomia, autoconhecimento, comunicação espontânea, autoestima, imaginação, criatividade, observação, percepção, propicia o desenvolvimento da inteligência sinestésica, interpessoal, espacial, musical, linguística, contribui para a perda da timidez e ganhar autoconfiança, eleva o interesse pela leitura de vários estilos, amplia o repertório cultural, aumenta o senso de responsabilidade e comprometimento com o outro, desenvolve equilíbrio emocional, pensamento crítico por meio dos jogos e técnicas teatrais, que é o que a Ellen acabou de falar ali atrás, né, no chat. Incomoda no sentido filosófico, faz pensar e querer modificar a realidade, ó, a função social do teatro novamente. Se sair bem de situações imprevisíveis, onde é exigido improviso, ele desenvolve a oralidade, gestos, expressão corporal, facial também, né? Caráter lúdico e constitui-se como forma de lazer. Olha quanta contribuição o teatro tem. Pode passar, Michele. A função do teatro e a prática, função e prática do teatro na escola é também ensinar o conteúdo disciplinar. Atualmente não é a única função da escola. Enquanto instituição formadora, ela deve viabilizar formas de acesso. Essa palavra está em moda agora. Formas de acesso ao lazer, à cultura e às práticas esportivas e até questões religiosas, né? Permitindo a integração mais efetiva dos alunos da sociedade. Pode passar, Michele. Então, agora, eu quero que vocês falem o que é que vocês acharam de tudo até agora. Pode escrever aí no chat, gente. Bem rapidinho, porque já estamos chegando no nosso tempo, tá? Escreve aí o que é que vocês adorou a temática. Ai, que bom. Será que eu consegui ajudar um pouquinho vocês? Ai, que bom, gente. Esse livro é muito bom, viu, Ellen? Tem muitas jogos teatrais. Eu não sei, uma vez eu lembro de ter xerocado alguns jogos teatrais dele, porque na realidade eu não tenho ele, eu tenho algumas atividades dele, que eu xeroquei há muito tempo atrás, sabe? Mas eu acho que encontra fácil ele sim, viu? É um livro muito bom. E que bom que eu ajudei pelo menos um pouco. A viola também, né? Jogos teatrais na escola. É que a viola é mais atual, viu? Eu sou do tempo do Paulo Coelho, é mais velhinho um pouquinho, tá? Mas que legal, muito bom. Então, nós estamos chegando aí no nosso final. Quero agradecer. Passa mais uma tela. Eu não sei se tem para baixar esse livro, gente, de verdade, viu? Ó, na aplicação da linguagem teatral, o mais importante não é o resultado, mas sim o processo de construção do espetáculo. Olha que interessante isso. Mesmo que este seja apenas uma brincadeira de sala de aula. Então, essa fala, eu acho que acalma bastante o coraçãozinho do professor, né? Pode passar, Michele.
A técnica difere do teatro visto em outros espaços, pois não tem obrigatoriedade de fazer o espetáculo, nem tampouco formar artista. O trabalho cênico na escola deve consistir em fazer com que o aluno saiba resolver conflitos relacionados ao seu ambiente e, por consequência, social, né? Pode passar, ainda tem um glossário aqui que eu trouxe para vocês. Esse glossário tem algumas expressões do teatro, bem legal, ó. Quarta parede, o que é, a muleta de ator, o que é, engolir um ator em cena, quebrar a perna, luzes da ribalta, solilóquio, sabe, caco, catarse. Então, é tudo isso daqui para ajudar vocês. Quando eu preparo, gente, eu me coloco no lugar de vocês. E eu tento, o que eu preciso, eu fico pensando o que eu preciso para estar em sala de aula para mim poder ajudá-los, tá? Muita coisa pode, de repente, ter passado, mas vocês podem me mandar, não tem problema não. Eu procuro, eu vou atrás, eu trago para vocês, tá? E queria agradecer, pode passar, Michele. Queria agradecer vocês pela paciência. Aqui está as referências para vocês buscarem, tá bom? E espero poder auxiliá-los e vocês podem estar em contato comigo que qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui, desse lado, ok? Débora. Isso, o link fica no blog, Oclério, sim. O material vai estar lá, tá? Eu vou destravar agora, assim que encerrar a reunião, eu já destravo a avaliação lá e vocês podem começar a responder, tá bom? Débora. Oi, Michele, pode falar. Eu coloquei o link aqui no chat também, caso eles queiram. Avaliação, né? Isso. Então tá bom, gente, obrigada, tá dando o nosso horário. Olha, acabei no horário, certinho, hein? Muito obrigada e um beijo a todos. Bom trabalho para vocês, tá? Eu vou destravar lá a avaliação agora. E Michele, obrigada, viu, minha querida, minha parceira? Imagina, conte comigo.